O mundo vive um momento de incertezas como não se via há décadas. A palavra guerra, que parecia restrita aos livros de história, voltou a ecoar com intensidade no coração da Europa, levando a busca por bunkers antibombas da Europa a aumentar em 90%. Parece algo retirado dos jornais das décadas de 1930 ou 1940, mas essa realidade pertence a dezembro de 2024. Estamos falando da Espanha, onde muitos cidadãos assustados com a possibilidade de um novo conflito mundial passaram a procurar abrigos subterrâneos para garantir sua segurança. No entanto, a Espanha não é um caso isolado. Essa é apenas uma entre várias iniciativas em diferentes países europeus, sinalizando a preocupação crescente com a necessidade de o continente se preparar para um possível conflito de grandes proporções. Esse sentimento de alerta se intensificou ainda mais após o agravamento da guerra na Ucrânia nas últimas semanas. Há quem diga, inclusive, que a Terceira Guerra Mundial já está em andamento. Mas o que está por trás desse novo estado de alerta? E por que tantas nações estão correndo para se preparar para um possível conflito de escala global? Imagine acordar em um mundo onde o som das sirenes e a ideia de se preparar para o inesperado se tornarem uma nova realidade. Este é o cenário que muitos países europeus começaram a enfrentar à medida que a tensão global aumenta e o fantasma de um conflito em larga escala ronda o continente. A preparação para o que alguns chamam de o impensável não é apenas um ato de prudência, mas também uma necessidade. Líderes europeus têm destacado a importância de se preparar para um conflito de maior escala desde o início da guerra na Ucrânia. No entanto, a sensação de urgência parece ter se intensificado nos últimos tempos. Um exemplo marcante ocorreu durante a cúpula do G20 no Brasil, em novembro, quando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que autorizaria a Ucrânia a realizar ataques ao território russo utilizando mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos. Logo após a autorização, as forças ucranianas realizaram os primeiros ataques, utilizando os mísseis fornecidos pelos Estados Unidos. A reação da Rússia não demorou. Em resposta às declarações de Joe Biden, Vladimir Putin rapidamente aprovou alterações nos parâmetros que regem o uso de armas nucleares. Uma mudança significativa foi a ampliação dos critérios para o uso de armas nucleares pela Rússia. Anteriormente, essas armas só poderiam ser empregadas diante de uma ameaça à sobrevivência do Estado. Agora, Moscou afirma que pode utilizá-las diante de uma ameaça crítica à sua soberania ou a integridade territorial do país. Para Nicole Grajewski, pesquisadora do think tank Fundo Carnegie para a Paz Internacional, ressalta que a ambiguidade dessa definição é intencional. Segundo ela, isso reflete um padrão típico das potências nucleares, que frequentemente deixam propositalmente indefinidas as condições para o uso de suas armas. Após divulgar as alterações nos critérios, a Rússia realizou um ataque contra a Ucrânia utilizando um novo modelo de míssil. A maioria dos analistas acredita que essa ação foi cuidadosamente planejada para transmitir um recado. A Rússia estaria preparada para, caso decidisse, empregar esse novo míssil como vetor para uma arma nuclear. Tudo isso ocorreu na mesma semana em que Putin ameaçou atingir bases militares no Reino Unido, nos Estados Unidos e em qualquer nação que estivesse enviando armas para a Ucrânia. А в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты. Após estas declarações, os alertas de diversos líderes europeus ganharam ainda mais intensidade. O primeiro-ministro da Polônia chegou a afirmar que o risco de um conflito global é sério e concreto. No Reino Unido, o vice-chefe do Estado-Maior afirmou durante uma audiência no parlamento que as Forças Armadas britânicas estão preparadas para agir caso Vladimir Putin decida atacar outro país no leste europeu. The first point I would make is that if the British Army was asked to fight tonight, it would fight tonight. O embaixador ucraniano no Reino Unido, que anteriormente foi o comandante-chefe militar da Ucrânia, foi ainda mais direto, declarando sua convicção de que a Terceira Guerra Mundial já teria sido iniciada. Ele argumenta que, com o crescente apoio que a Rússia tem recebido de aliados como China, Irã e Coreia do Norte, já seria necessário discutir a possibilidade de um conflito ampliado.
No final de novembro, durante um evento em Bruxelas, um oficial da OTAN alertou empresas europeias para se prepararem diante de um possível cenário de guerra. O oficial expressou preocupação sobre a dependência da Europa em relação à China e à Rússia em setores estratégicos, como energia, metais raros e medicamentos. O oficial recomendou que as empresas da região adaptassem suas cadeias de produção para reduzir sua exposição a possíveis pressões vindas desses países. A perspectiva de um representante da OTAN é particularmente significativa nesse cenário, pois a aliança se baseia no princípio de que um ataque contra um de seus membros é considerado um ataque contra todos. Putin, por sua vez, tem utilizado a expansão da OTAN, composta pelos Estados Unidos e outras potências ocidentais, como uma das justificativas para a invasão da Ucrânia. Mas afinal, estaríamos realmente vendo diante de nossos olhos a Terceira Guerra Mundial? Para entender por que a Europa está em estado de alerta, é essencial voltar ao ponto de partida: a guerra na Ucrânia. A invasão da Rússia à Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro de 2022, representa um divisor de águas na história das relações internacionais do século XXI. Embora conflitos na Europa não sejam algo novo desde o fim da Guerra Fria, como a desintegração da Iugoslávia entre 1992 e 1995, a guerra em Kosovo em 1999 e as invasões russas à Geórgia em 2008 e à Ucrânia em 2014 nas regiões da Crimeia e Donbass, este conflito tem características diferentes. Por isso, suas consequências para a segurança global também são únicas e mais amplas. Esta não é apenas uma guerra de grande escala em termos de mobilização militar e impacto humanitário, especialmente no que diz respeito ao grande número de refugiados gerados em pouco tempo. Um fator-chave foi a expansão da OTAN em direção ao leste europeu. Desde o fim da Guerra Fria, a Organização Militar Ocidental incorporou vários países que antes faziam parte da influência soviética. Quando a Ucrânia expressou interesse em se juntar à OTAN, Moscou viu isso como uma ameaça direta à sua segurança. Vladimir Putin declarou que a expansão da aliança era uma violação dos interesses nacionais russos, justificando assim a mobilização militar. Mas a história não é apenas sobre geopolítica. Há também um forte componente cultural e histórico. A Rússia vê a Ucrânia como parte integral de sua identidade, considerando Kiev a mãe das cidades russas. Essa narrativa é amplamente usada pelo Kremlin para justificar suas ações. No entanto, muitos ucranianos veem isso como uma tentativa de negar sua soberania e independência. Outro ponto central foi a política interna da Ucrânia. O movimento Euromaidan, em 2014, que resultou na queda do presidente Viktor Yanukovych, pró-Moscou, foi um marco na transição do país para uma posição mais alinhada ao Ocidente. A Rússia considerou isso um golpe orquestrado por potências ocidentais, aumentando ainda mais as tensões. Quando as tropas russas cruzaram a fronteira em fevereiro de 2022, o mundo observou com choque. A invasão foi justificada por Putin como uma operação militar especial para desmitificar a Ucrânia e proteger as populações russas no leste do país. No entanto, para grande parte da comunidade internacional, essa narrativa foi vista como uma desculpa para justificar um ato de agressão. Os impactos dessa guerra foram imediatos e devastadores. Milhões de ucranianos foram forçados a abandonar suas casas, criando uma das maiores crises de refugiados da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Cidades como Mariupol e Kharkiv sofreram ataques intensos, deixando um rastro de destruição e mortes. No entanto, a resposta da Ucrânia também surpreendeu. Sob a liderança de Volodymyr Zelensky, o país resistiu bravamente, contando com o apoio militar e financeiro de várias nações ocidentais. Isso criou um impasse. Enquanto a Rússia busca consolidar suas conquistas territoriais, a Ucrânia continua lutando pela recuperação de seu território. Com isso, o conflito da Ucrânia deixou de ser uma questão regional e se tornou uma preocupação global. Para muitos, ele marca o início de uma nova era de tensões geopolíticas, onde o mundo observa atentamente cada movimento. Movimentos que levaram a vários países da Europa ligar o alerta para uma possível Terceira Guerra Mundial. Na Suécia, um guia chamado Se a Crise ou a Guerra Chegarem foi distribuído a milhões de lares. Imagine receber em sua casa um manual detalhado sobre como sobreviver a cenários de guerra ou ataques cibernéticos. A Noruega seguiu o mesmo caminho, mas com um enfoque adicional: incentivar os cidadãos a estocarem alimentos e a aprenderem a viver sem eletricidade por uma semana. Enquanto isso, na Espanha a preocupação tomou uma forma bem diferente. A busca por bunkers particulares cresceu impressionantes 90%. Esses abrigos subterrâneos, embora caros, representam uma esperança para quem pode pagar.
Por outro lado, o governo espanhol trabalha para criar guias que sejam acessíveis a todos, trazendo orientações sobre o que fazer em caso de ataque. A Finlândia, que compartilha uma fronteira de mais de 1.300 quilômetros com a Rússia, decidiu erguer uma cerca de 200 quilômetros até 2026. Pense no simbolismo disso, uma barreira não apenas física, mas também psicológica, que evidencia o medo e a necessidade de proteção. Junto com a Suécia, a Finlândia ingressou na OTAN, um movimento que muitos veem como estratégico, mas também como uma possível provocação para Moscou. O Reino Unido também está no centro dessa onda de preparações. Atos oficiais declararam publicamente que as Forças Armadas Britânicas estão prontas para atuar, caso seja necessário. E não se trata apenas da defesa militar. O governo também enfatiza a importância de reduzir a dependência de metais raros e energia vindos de países considerados adversários. Mas o que motivou essas ações em larga escala? A resposta está, em parte, na escalada da guerra na Ucrânia e na recente revisão da doutrina nuclear russa. Vladimir Putin ampliou os critérios para o uso de armas nucleares, permitindo que sejam empregadas em casos de ameaça à soberania ou à integridade territorial do Estado. Essa declaração vaga e estratégica cria um clima de incerteza que obriga a Europa a se preparar para o pior. Esses exemplos deixam claro que a Europa não está apenas reagindo, mas se antecipando a possíveis cenários de conflito. Para muitas pessoas, e até para o próprio presidente Volodymyr Zelensky, é certo que a guerra terminará mais cedo com as políticas da equipe que agora vão liderar Casa Branca. Trump tem declarado que sua prioridade é acabar com a guerra e com o que ele chama de desperdício de recursos dos Estados Unidos, no caso, com a ajuda militar à Ucrânia. São muitas pontas soltas, que somente o tempo nos dirá se esse conflito terá uma bandeira branca erguida de uma ou ambas as partes, ou se realmente estamos presenciando o início da Terceira Guerra Mundial. Nos resta acompanhar. E você, o que espera desse conflito na Europa? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. E no vídeo que aparece agora na sua tela, eu conto como o metaverso está com grandes problemas. Para assistir, é só clicar na tela. Por esse vídeo é isso. Forte abraço e bons negócios.